Vamos para mais um cafezinho? Hoje eu vou falar um pouco sobre Java no back-end, talvez sobre frameworks, né? Vamos lá. Eu tava pensando aqui que eu não falei ainda sobre Java no back-end. Tem um vídeo meu, foi um dos vídeos que foi mais visto no começo, que era exatamente sobre isso, né? Mas lá era uma videoaula, meio que dava assim, uma opinião mais formal, assim, um pouco. Mas vamos falar aqui um pouco, né? Primeiro revisitar um pouco da história do Java no back-end, né? A galera fala muito, assim, muito do Java ser lento, nessas coisas. E eu fico pensando se tem alguns motivos, né? E um dos motivos que eu acho que pode ser ali, da galera falar muito isso, mas eu duvido que seja isso. Porque de quem já trabalhou com application server, não, application server, né? Application server, para quem não sabe, é um conceito um pouco antigo, já não existe mais, assim. Quer dizer, existe, né? Tem gente que usa ainda, né? O famoso JBoss da vida, Wildfly, que é uma aplicação que você sobe lá, aí você deploy as suas aplicações nela em execução, né? É um conceito antigo, assim, tipo, assim, hoje em dia você cria um Docker e você deploy o Docker. Não sei como você faz na sua empresa, né? Assim, a gente, né, na empresa que eu tava até mostrando para um cara hoje, assim, né? Que eu voltei de férias, eu tava mostrando para um cara, aí ele achando que tinha que fazer um deploy, né? Ele rodava a pipeline de build, gerava a imagem Docker. E aí ele falou assim, não, tem como rodar local. Eu falei para ele achou que rodar local era era usar o Ansible, né? Que o Ansible antigamente você usava ele para fazer deployment em Wi-Fi ou em outros meios, né? Mas voltando aqui, né? O Java antigo, o Java para backend antigo, ele era feito por um servidor de aplicação, que é um cara que não, assim, não é mais recomendado você usar ali, tipo, você vai usar um Docker, né? Então os frameworks Java precisaram ser meio que reescrito lá de 2010 para cá, né? 2012 para cá. Acho que o Docker surgiu em 2012. Então, 12 anos só de Docker, né? Eles precisaram ser reescritos. E aí, com essa reescritura, foi que mudou muita coisa. Né? Mudou muito, assim. Porque, primeiro, assim, você tem que olhar uma coisa, assim. Antigamente, para o servidor de aplicação, se a aplicação demorasse muito para subir, não era um problema. Mas agora, para o Docker, a aplicação tem que subir rápido, né? Porque você troca ela muito rápido, né? Para o servidor de aplicação, você tinha lá, ficava rodando até o momento que você ia trocar ela. Então, ela só restartava uma vez. O Docker, ele pode ser restartado, Kubernetes restarta, Kubernetes escala, né? Então, você tem. Antigamente você não tinha muito conceito de elasticidade nas aplicações de Java, né? Então o tempo de inicialização não era muito um problema, né? E aí você teve, se não me engano, os dois frameworks principais hoje em dia, né? Que é o Spring e o Quarkus. Assim, eu não gosto muito do Spring, eu acho muito deselegante, e aí eu vou dar a minha opinião, né, por que eu não gosto. Primeiro que é de uma empresa só, né, assim, tipo, a gente não vê muita discussão, ele é open source, mas você não vê a discussão na comunidade sobre Spring, assim, você entra lá nos grupos de Java, né, tem vários grupos de Java, se você procurar, você pode entrar, assinar, não assinar newsletter, né, você assina a lista de e-mails, você tem várias discussões lá, você não vê grupos de discussão de Spring, pelo menos eu nunca vi, né? Assim, tipo, não sei onde a comunidade Spring decide as coisas do Spring, né? Mas você vê óbvio também do Quarkus você não vê, né? Você vai ver também ali do Jakarta-E. E o Quarkus, ele tá, de certa forma, olhando para o Jakarta-E e para o Microprofile, que são as duas formas open source, as duas especificações open source. Então, o Jakarta, o Quarkus, ele tem uma ligação ali com o Jakarta E com o Microprofile principalmente, né? O Microprofile, para quem não sabe, vamos dar aqui um resuminho simples. Quando teve essa reescrita, né? A primeira spec que fiz, o Jakarta E, ele era totalmente. Na época, o Jakarta E era o Java E, né? O Java E era todo feito para o servidor de aplicação. Então, quando teve essa reescrita, o que aconteceu? O Jakarta EE ficou um pouco focado no. O Java EE ficou um pouco ainda focado ali no servidor de aplicação. E aí o Microprofile surgiu para assim, vamos fazer um negócio voltado para microserviços, né? E aí tem uma falácia muito grande que a galera fala assim, né, microserviços foi uma invenção no JavaScript. Tipo, gente, quem falou isso aí
comeu cocô, sério. Porque quem começou com microserviço foi a Netflix, né? Essa coisa de microserviço. E o Netflix OSS, que foi uma open source lançada lá pelo Netflix que tinha um tal do Eureka, um monte de Service Discover, um monte de coisa interessante. Ele era em Java. Ele era em Java. Pode ser que tinha alguma coisa de JavaScript ali, mas muito do que era implementado era em Java. Então, o que acontece é que assim, Java tinha muito suporte a microserviços desde ali do começo, né? A grande dificuldade é que o padrão do Java, né? O padrão do Java não era ainda. Tipo, se você pegasse, vou dar uma olhada no Java para back-end. Aí você olhava lá, era o Jakarta lá com o WildFly, que aí falou, pô, isso aqui não era um microserviço. Mas você tinha muitas bibliotecas de Java e muitas coisas implementadas em Java para microserviços, né? Mas foi evoluindo, assim. Aí, assim, eu lembro que eu trabalhei uma vez com Wildfly Swarm. O que era o Wildfly Swarm? Né? Você tinha um Wildfly ali, que era um servidor de aplicação. Aí a galera fez um Wildfly Swarm, que era tipo assim, ó, vamos tentar refatorar o Wildfly para tentar fazer com que ele seja voltado para microserviço. Aí começou a funcionar legal, só que aí chegou num gargalo ali. Depois ele virou Torntail, aí chegou num gargalo ali que, tipo, tava dando muito certo e resolveram acabar o projeto. Acabou o projeto, tem um documento de um Lessons Learned que é muito interessante de se ler. E até onde eu saiba, a equipe que foi para o Quarkus era a mesma equipe que levava para frente o Wildfly Swarm. E muito desse Lessons Learned do Torntail, do Wildfly Swarm Torntail, que é o mesmo projeto que teve uma renomeação, muito desse Lessons Learned foi usado para inicializar o Quarkus, até onde eu saiba, né? Muitas das coisas usadas no Quarkus eram do Wildfly, do Torntail. E precisou reescrever muita coisa precisou reescrita, por quê? Porque tinha um objetivo de design totalmente distinto, né? Um era iniciar muito rápido, e aí, sim, muita coisa de reflection foi jogada para fora, e o outro era ser muito flexível, reiniciar várias vezes, então, assim, era diferente, reiniciar várias vezes não, desculpa, você ter o deployment, tinha muita coisa ali diferente, né? Uma das coisas importantes que mudou muito, assim, tipo, da década de 10, né? De 2000 a 2010 para hoje, é que antigamente não se pensava em experiência do desenvolvedor. Então, assim, os caras faziam um framework com os objetivos de negócio ali do framework de produção. Não era com assim, não, vai ser fácil desenvolver. Então, assim, você tinha muita dificuldade de configurar as coisas, era muito difícil. Assim, e era uma. Na época eu não usava Java, não usava. Só comecei a usar quando eu vi o microprofile ali com o Wildfly. O microprofile eu conheci ele ainda no Wildfly Swarm. E depois com Torntail, né? Eu usava, e depois com Quarkus um pouquinho, né? E aí eu já parei de trabalhar com back assim, tradicional, fui lá pro Kafka, né? Mas assim, eu já li todas as specs, né? Porque ler as specs para mim é uma coisa importante, principalmente como desenvolvedor de framework, né? Eu trabalho desenvolvendo framework. Então, ler essas specs eu tenho muito insight, assim, como é que eu posso trabalhar, né? E também tem assim, eu falei aqui do Jakarta e tem outros frameworks, que a gente conhece, né? Eu tava até perguntando no grupo do Sou Java Campinas, o que a galera usa. Aí tem uma galera que usa Drop Wizard. Tipo, faz muito tempo que eu não vi o que é Drop Wizard. Se não me engano, foi o Drop Wizard. E aí eu posso estar redondamente enganado, que inovou nessa. Porque antigamente o que você fazia? Você configurava o projeto, você fazia o projeto, né? E você tinha que definir todas as dependências dele, tinha que configurar bonitinho o projeto. Aí o Drop Wizard, se não me engano, o Drop Wizard começou a configurar o projeto automaticamente, através das notações que você usa, através do que você importa ali no seu Maven, né? Isso é bem diferente do que era antigamente, né? Antigamente você tinha que definir algumas coisas, era bem complicado, né? Tinha que definir Maven, tinha que definir arquivos de configuração, era muito difícil. E hoje em dia é bem mais fácil. Tipo, você chega, bota lá uma dependência do Maven, você bota lá um arquivo de configuração dentro do seu projeto e acabou. Tipo, você começa a usar as annotations, né? E annotations é uma coisa interessante também, porque é o esquema de. É a maneira mais. É a maneira que você deve usar para desenvolver Java, né? O pessoal fala assim: não, tem umas anotações aí, você tem que conhecer as anotações, né? E aí outra coisa que eu acho interessante no Jakarta, né? As anotações são mais elegantes, né? Ali você tem ali, por exemplo, no Spring você tem request mapping. Que coisa feia, né, gente? Putz, velho. Usa um path, usa um get, né?
Tipo, o PET e o GET é o do JAX RS, que é a spec do Jakarta EE, né? Então, é bem mais simples. No meu livro eu usei, obviamente, o Jakarta EE, porque eu queria usar o Jakarta EE, porque eu queria. Para mim, assim, assim, request mapping não tem uma ligação exclusiva com HTTP. Porque, é o mapeamento do request. Request do quê, cara? Do que, cara? Tipo, request do quê? Não faz sentido, né? Agora, se eu tô. Não, esse aqui é o path, esse aqui é o get. Aí, não, ali já tá similar com HTTP, né? Então, eu acho mais elegante as annotations do Jakarta EE, né? Mas eu estava falando aqui, né? O Quarkus, ele olha para o Jakarta EE e fica um pouco independente ainda, mas tem uns frameworks que são 100% compatíveis com o Jakarta EE, né? E aí vai ter o Liberty da IBM, tem alguns outros que são muito bons também, assim, tipo, já usei alguns, assim, para POC, e são todos eles muito bons. E você consegue usar eles também com outras coisas do Spring, você consegue misturar com o Spring. Então, assim, eu acho que quando você vai criar um projeto novo, é bom fazer POC com essas coisas. O que é bom aqui? Como é que se usa um cara aqui? Como é que uma coisa interessante, se você usa tudo de HTTP, você pode mudar, com o mesmo código você pode mudar a implementação, né? Tipo, só mudar o seu Dockerfile lá, a maneira como gerar o seu jar, você pode mudar a implementação. Então você pode sair de um Quarkus ali, quem sabe, e ir para um. Isso se você depender só do Jakarta, né? E ir para um o Liberty IO. Não sei se vale a pena, né? Acho que não vale a pena, né? Mas assim, você pode fazer esse teste, né? E era isso, assim, tipo, um cafezinho meio sobre contexto de Java Backend, assim. Java Backend tem várias essas coisas, tem muitos projetos, assim. Tem alguns projetos que só facilitam a sua vida, por exemplo. Uma vez eu estava ouvindo falar sobre o Spring JDBC, né? O JDBC é uma coisa do Java, mas o Spring JDBC ele é basicamente um wrapper que é o Spring, para facilitar a vida do desenvolvedor, né? Talvez de cache eu conheço pouco, assim, conheço o cache de HTTP, né? Mas nunca trabalhei com cache, né? E é outra coisa bizarra, né? Que assim, os processos seletivos eles pedem muito framework. Eu acho isso bizarro, assim. E sinceramente, eu não manjo bulhufas dos frameworks. E por isso que eu não passo nesses processos seletivos, né? E nem tento, né? Se não tô aberto. Mas assim, é bizarro pedir framework, porque, cara, framework muda. Você pode estar. Você vai trabalhar com framework da sua empresa. Tipo, se você trabalha numa empresa grande como eu, você trabalha com framework da sua empresa. Então não vai ter muito framework ali. Não vou conhecer muito framework externo, né? Mas era isso aí. Meu cafezinho foi. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa.